dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. Mais uma vez aqui eu, o instrutor Fernando José do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, trazendo mais informação para vocês. Hoje a gente vai falar aqui mais diretamente aos usuários de equipamentos como máquina de lavar e ar-condicionado. Ou seja, vocês clientes, vocês pessoas que têm um equipamento desses nas suas residências. A grande maioria das pessoas hoje tem ar-condicionado, máquina de lavar. Não só por comodidade, como também por necessidade, por N motivos. Agora, é importante sabermos alguns detalhes que a grande maioria não sabe e que, pelo fato de não saber, o equipamento vai acabar apresentando falhas com maior frequência do que deveria se as pessoas fossem alertadas sobre isso. Uma dica: leia o manual de instruções do seu equipamento, ok? No manual de instruções explica como usar de forma correta o equipamento. Então, antes de você ligar na tomada, leia o manual de instruções. Fica aqui a dica para todo mundo. Antes da gente seguir em frente, eu peço para vocês, se inscrevam no nosso canal, quem não é inscrito, deixe seu like. Isso nos ajuda a levar a informação para mais pessoas, porque se inscrevendo no canal e deixando o like, o YouTube vai espalhar a divulgação do canal, a existência do canal, para mais pessoas. Mais pessoas, tanto os usuários de equipamentos eletroeletrônicos como os técnicos, terão acesso mais fácil a essas informações. Aqui nós fazemos o trabalho tanto direcionado para o pessoal técnico quanto para o pessoal que é usuário de equipamentos eletroeletrônicos. A nossa intenção aqui é levar informação para todos. Informação verdadeira, informação real, informação do dia a dia da bancada do técnico. Sem enfeite, sem luzinhas piscando, sem professor de gravatinha borboleta, sem bancadas enfeitadas, com N equipamentos que nunca são usados, na verdade, são só para fazer efeitos especiais. A gente aqui vem para falar a verdade de forma simples e direta. Então vamos lá para o que interessa. Vocês estão vendo aí uma máquina de lavar bastante antiga, uma Brastemp, gabinete todo de metal, e era um equipamento que durava anos e mais anos sem dar problema. E tem gente que ainda deve ter uma dessa funcionando em casa, provavelmente. Esses equipamentos eram exclusivamente eletromecânicos, ou seja, trabalhavam apenas com um contador de tempo, um timer para controlar o tempo de operação e as suas funções, e o motor para fazer o movimento, para lavar a roupa, secar a roupa e tudo mais. Bomba de entrada de água, bomba de saída de água e acabou. É só isso. O indicador que temos aqui, ó, esse camarada aqui, ó, também chamado tecnicamente de regulógio, era um timer mecânico como se usa hoje em forninho elétrico. A Airfry também tem. Você programa o tempo lá e você fica escutando um tic-tac, não fica? E o botãozinho que você ajustou fica rodando. Esse cara aqui fazia exatamente a mesma coisa. Então, no finalzinho, ele tem um interruptor que simplesmente desliga a entrada de energia para o equipamento, como acontece na tua Airfryer, como acontece também no teu forninho elétrico. Desligou a energia que entra no equipamento, acabou, é como se tivesse tirado da tomada. Beleza? Então, equipamentos antigos como esse daqui, ou essa máquina que está aí de cesto frontal, né, chamada front load, também muito antiga, com mais de 40 anos, é um equipamento que usa o regulógiozinho aqui, alguns botões de funções, que isso aqui é um modelo mais sofisticado, mas é um equipamento exclusivamente eletromecânico. Trabalha com energia elétrica e motores. Bomba d'água para entrar água, para sair água, e o motor que faz o movimento do cesto para lavar a roupa. Apenas isso. Terminou aqui o tempo programado, desliga, não entra mais energia, ok. Como se tivesse sido tirado da tomada, desconectado da rede elétrica. Agora, o que acontece? Modernamente, e aí tem um comentário, né, que um instrutor meu fazia, é que toda modernização traz uma distorção ou uma deformação. E é uma realidade se a gente para pensar. Os equipamentos se modernizaram, hoje é tudo eletrônico, ok? Remoto, controle remoto, painel digital, númerozinhos que acendem, luzinhas que piscam, modernidades, mais facilidade de uso,
uma programação mais intuitiva, porém traz algumas fraquezas, alguns pontos fracos em relação a um equipamento desses antigos, como vocês viram aí nas imagens. Vamos lá. Nós temos aí dois exemplos recentes, máquinas de lavar eletrônicas, uma de cesto superior, a outra de cesto frontal. Então é a top loader, que é a que tem o cesto em cima, a tampa na parte superior, e a front load, que é essa que tem a porta virada para frente. Para acrescentar um comentário particular meu, a front load, ou seja, essa que tem a porta na frente, lava a roupa muito melhor do que a top load. Não resta dúvida. Mas, na minha opinião, eu já tive os dois tipos. Tem o cesto frontal, a front loader lava a roupa muito melhor e gasta muito menos água do que a top loader. Mas isso é uma opinião minha, que não necessariamente é a opinião de cada um de vocês, ok? Esses equipamentos são totalmente eletrônicos. A gente pode observar, inclusive, aqui o painelzinho digital, correto? Que aparece númerozinhos, você programa, aparece escrito. Tudo que é uma dessa aqui. Ou esses tipos que estão aparecendo aí também, que é a mesma coisa, né? A de cesto superior, a top loader e a front loader. Todos equipamentos eletroeletrônicos, mecânicos, eletroeletrônicos e mecânicos. Tem a parte elétrica, tem a parte eletrônica e tem a parte mecânica, porque não pode deixar de ter o motor dentro da máquina de lavar, né? Se não tiver o motor na máquina de lavar, não tem como agitar o cesto para mexer com a roupa e, consequentemente, lavar a roupa. Então, eletroeletrônico, mecânico. Mas o que entrou na diferença aí? A eletrônica. A placa eletrônica que faz todos esses comandos. Tem microprocessador, relé e uma série de outras coisas. Só que essa modernização traz uma fragilidade que vai também chegar ao aparelho de ar-condicionado. Provavelmente vocês talvez tenham um desse tipo aí, ar-condicionado de janela com controle remoto. Você, com o remoto na mão, você liga, desliga o ar à distância, ajusta a temperatura e tudo mais. E todo mundo quer, né? Sonho de consumo de todo mundo, um splitter, né? Aquele que fica lá no alto da parede, o motor fica do lado de fora da casa, é silencioso. E o splitter, por característica, todos eles são com controle remoto. Eu não lembro de ter visto um ar-condicionado desse tipo que não tivesse remoto. Que alguém tivesse que subir na cadeira para apertar o botão para ele ligar. Só que aí vem o grande detalhe. Observem. O aparelho funciona com controle remoto. No caso do ar-condicionado. A máquina de lavar, você apertou um botãozinho lá, pim, ela acende o painel. Esses equipamentos, a partir do momento que você conectou na tomada, conectou na rede elétrica, o aparelho está energizado. Ou seja, eles estão em stand-by. E a gente fala muito quando se trata de televisão. Vocês já devem ter ouvido falar, vocês usuários devem ter ouvido falar daquela luzinha vermelha que fica no painel da televisão indicando que ela está em stand-by. Stand-by significa espera. Espera de quê? Espera do comando. Comando para ligar. Então a máquina de lavar moderna, o ar-condicionado moderno, todos ficam em stand-by a partir do momento que você conectou na tomada. Tem um pequeno detalhe. Diferente de um televisor, que você normalmente liga todo dia, e a maioria das pessoas deixa quase que o dia inteiro ligada, uma máquina de lavar você não usa todo dia, correto? Uma vez por semana, 2 vezes por semana? Mais ou menos isso. O ar-condicionado você até vai usar todo dia, mas só no verão. Então ele passa boa parte do ano em stand-by. Só que ele está ligado na rede elétrica. A mesma coisa para a máquina de lavar. Significa o quê? Significa que se houver um pico de energia, uma oscilação de energia, ou durante um temporal, cai um raio na região, esse raio entra pela rede elétrica daquele bairro onde você mora e sai detonando um monte de equipamento na casa das pessoas, o teu ar-condicionado vai para o espaço, tua máquina de lavar vai para o espaço. E você nem vai perceber. Você só vai descobrir no dia que você for ligar que não liga. O condicionado não liga, a máquina de lavar não liga e enguiçou. Isso já passou, dependendo no caso do ar-condicionado, por exemplo, foi no inverno que deu um raio na região e você foi ligar ele lá no início do verão, 4, 5, 6 meses depois, e não funciona. Já passou muito tempo daquele incidente. Você não tem nem como reclamar com a empresa de energia elétrica pelo tempo que passou. Até porque a empresa de energia elétrica, se for um caso de raio, não tem culpa de nada, né? Mas se for uma oscilação de energia, alguma falha da empresa de energia, se fosse no período próximo ao acontecimento, você teria a quem reclamar e até conseguir o reparo do equipamento ou até um equipamento novo.
Tenham atenção com isso, todos vocês que têm esse tipo de equipamento. O ar-condicionado com controle remoto, o splitter, todos eles são, alguns de janela também são, e as máquinas de lavar com controle eletrônico, que hoje, basicamente, todas elas são assim, à exceção do tanquinho, que é aquele que lava, mas não centrifuga, ou seja, você tem que torcer a roupa na mão. Aquele ali não tem controle eletrônico. Pelo menos que eu lembre, os tanquinhos não usam controle eletrônico, só as máquinas de lavar, tanto a top load quanto a front load. Então, o que você pode fazer para proteger o equipamento? Desconectá-lo da rede elétrica. Agora, não é ficar tira da tomada, bota na tomada, tira da tomada, bota na tomada. Não é para fazer isso. Por quê? Porque se você ficar tirando da tomada, botando na tomada, primeiro, você vai acabar danificando a tomada. De tanto tirar e colocar, vai danificar a tomada. Tanto a do cabo de força do aparelho, quanto a tomada que está lá na parede. Não é uma boa ideia. Outra situação, tirar e colocar a tomada, embora vocês não vão ver acontecer, quando o pino está entrando lá e fazendo contato lá na parede, vai sempre sair uma fagulhazinha no início da entrada de energia. Isso pode gerar um pico de energia, um transiente, como nós falamos tecnicamente, e danificar alguma coisa na placa do ar-condicionado ou na placa da máquina de lavar. Então não é para ficar brincando de tirar e colocar na tomada quando vai usar, não. Ok? O que você vai fazer? Chama um eletricista, que é a pessoa habilitada para esse tipo de função, ok? E vai fazer o quê? Vamos fazer isso aqui, ó. E vamos não, né? O eletricista vai fazer, eu sou técnico de eletrônica. A gente vai usar um disjuntor, certo? Que é como se fosse um interruptor de luz. Normalmente o disjuntor está colocado no quadro de energia da tua casa, lá na caixa do relógio de luz, na caixa do medidor de luz. Tem um camarada ou vários camaradas desse daí. Então é só você pedir para o eletricista confiança, que saiba o que está fazendo, colocar uma caixinha dessa aí, ó, para ligar o ar-condicionado ou a máquina de lavar. A caixinha tem a tomada, onde vai conectar o aparelho, e o disjuntor, que vocês observam que está aqui, ó, na posição off, ou seja, desligado. Quando ele está na posição desligado, não tem energia aqui na tomada. Então, se houver um pico de energia, uma oscilação da rede elétrica e até mesmo uma faísca de um raio que tem entrado pela rede elétrica, não vai chegar no aparelho, porque o disjuntor está desligado. Então, está desconectada a tomada da rede elétrica. Só vai ter energia aqui para alimentar a máquina de lavar ou o ar-condicionado quando você ligar o disjuntor. A tomada fica bonitinha, encaixada ali a vida inteira dela, e você vai ligar e desligar o disjuntor quando houver a necessidade de você usar a máquina de lavar ou usar o ar-condicionado. Essa é uma dica para vocês que têm a máquina de lavar em casa, ar-condicionado em casa, o ar-condicionado que tem controle remoto. O que não tem controle remoto, quando você desliga, desliga mesmo. É um interruptor que corta energia elétrica. Esse é menos problemático. Você tem uma máquina de lavar daquela antigona, Brastemp, que apareceu no início, aquela ali também, quando desligou, ela desligou literalmente, não entra energia no aparelho. Os modernos, as eletrônicas, tanto as máquinas de lavar quanto os ar-condicionados, estão energizados o tempo todo. Então corre-se um risco de um dano que você só vai notar dias, ou semanas e até meses depois que aconteceu, do ar-condicionado, por exemplo, e aí já passou-se um tempo e a coisa vai ficar mais difícil de ser resolvida. E normalmente você só descobre essa situação na hora que você precisa do aparelho. Começou aquele calor infernal, de repente você vai ligar o ar-condicionado e ele não liga. Ou você está com uma pilha de roupa para lavar, vamos jogar tudo na máquina. Joga na máquina, aperta o botão, ela não faz pi, não acende nada, não liga. Você está com a máquina cheia de roupa e não vai lavar nada a não ser no tanque. Então, pensei nessa dica aí, ok? Mas não tenta fazer sozinho. Chame um eletricista. O eletricista é especializado em fazer essa instalação da forma correta, usando fio na bitola correta, o disjuntor na amperagem correta, o tipo de caixinha e tomada corretos. Tenta fazer sozinho, cada um na sua profissão. Então você tem um eletricista para fazer serviços elétricos, que é o caso. Como você tem um técnico de máquina de lavar para consertar a máquina de lavar, você tem um técnico de refrigeração para consertar o ar-condicionado, você tem um técnico de eletrônica para consertar o seu televisor, o seu DVD, o seu aparelho de som, o seu micro-ondas e N outros equipamentos que existem por aí, ok?
Agradeço a todos aí pelo tempo que dispuseram a assistir esse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor para alguns de vocês. Se inscrevam no canal, deixem o seu like. Se por acaso não gostaram, em vez de apertar o botãozinho para baixo, escreve nos comentários: não gostei por causa disso, disso, disso e disso. Porque só dessa forma a gente pode fazer um trabalho melhor que agrade a mais pessoas. Ok? Vai ficar aí abaixo o nosso WhatsApp e também o nosso e-mail, caso vocês queiram entrar em contato com a gente. E não deixe de apoiar também os nossos patrocinadores. E até o próximo vídeo. Fui!